meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com o professor Gilvan Duarte, para a gente fazer essa capacitação, essa qualificação com assistente administrativo mais top da galáxia. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar. Olha só, fazendo aqui o resumo, meus queridos, o resumo do planejamento estratégico. Professor Gilvan, aqui o planejamento estratégico. Vamos que vamos. Vamos entender esse contexto, professor Gilvan. Vamos lá. São pontos cruciais. Vamos lá, pontos cruciais. Planejamento estratégico, ele tem etapas. Quais são elas? São 7. Determinação dos objetivos, análise ambiental externa, análise organizacional externa, análise e organização interna, formulação de alternativas estratégicas, elaboração do planejamento, implementação e execução e avaliação de resultados. Conseguiram entender? Então, meus queridos alunos, são 7 passos. 7 passos que precisamos compreender, entender nesse contexto. Deu para entender? Então, eu vou mostrar para vocês como destrinchar esses 7 passos. Deu para entender? Então, vamos lá. Determinação dos objetivos. Modelo stakeholder, o shareholder, que fala sobre a hierarquia dos objetivos, onde nós temos os objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Certo? Operacionais. E recursos organizacionais, professor. Recursos organizacionais. Nós vamos ter aí, dentro da análise ambiental, nós vamos ter um ambiente geral, que são fatores tecnológicos, políticos, econômicos, legais, sociais, demográfico, fatores ecológicos. Nós temos um ambiente de tarefa que é clientes ou consumidores, fornecedores de recursos, agências reguladoras, concorrentes, análise ambiental, que são cenários. Então, nós temos aí, professor, formulação de alternativas estratégicas, busca de opções, estratégia ofensiva, estratégia defensiva, estratégia dual e postura estratégica. Nós temos a elaboração do planejamento, professor, que são filosofias de planejamento, planejamento conservador, planejamento otimizante, preparo adaptativo. Nós temos a implementação, professor. A implementação e execução, que é a participação das pessoas, a comunicação mais intensiva, a preparação prévia das pessoas. Nós temos a avaliação sistêmica, recompensas por resultados. Nós temos a avaliação dos resultados, que é retroação intensiva, avaliação contínua, certo? Nós temos todos estes contextos que eu estou mostrando aí para vocês, que é de suma importância. Então, resumo do planejamento tático. Eu tenho um conceito do planejamento tático, que é os planos táticos, que a gente viu, é um processo permanente, focado no futuro, envolve racionalidade no processo decisório, seleciona entre várias alternativas os custos de ação, é sistêmico, é interativo, é uma técnica de alocação de recursos e competências, é uma técnica cíclica e repetitiva, é uma função administrativa, é uma técnica de coordenação, é uma técnica de mudanças e renovação. Ok, meus amados alunos? Então, nós temos aí
plano, nós temos resumo do plano tático, né, que é chamado de tipo de plano tático, que é o plano de produção, planos financeiros, plano de marketing, plano de recursos humanos, onde nós podemos trabalhar esses produção, operação e qualidade de produção, custos, certo? Capital financeiro, lucro, retorno de investimento, as relações com acionistas, capital de terceiro, participação no mercado, produtos e serviços, certo? Nós temos aí o capital humano, talentos, as competências, a implementação de planos táticos, né, políticos. Então, nesses contextos que eu estou colocando aí para vocês. Então, o que é um planejamento tático? Como você já viu, planejamento tático, ele traduz os objetivos estratégicos, os planos e objetivos e planos mais específicos que diz a respeito a cada área da organização. Por exemplo, se um objetivo estratégico precisa de departamento de recursos humanos para ser implementado, este departamento vai desenhar um plano tático para colaborar com a estratégia global da organização. Além de ter um escopo mais restrito, planejamento tático é de médio prazo. Normalmente tem um horizonte de 1 ano, mais ou menos essa ideia do que é o planejamento. Então, imagine que você trabalha em um departamento de vendas, em uma grande rede de mercado, definiu como objeto estratégico para os próximos anos aumentar o volume de vendas em 10%. Tome referências do mercado que você frequenta e comece bem. Que sugestões vocês dariam ao gerente do departamento de vendas para compor um plano de trabalho que corresponde ao objetivo estratégico da empresa? Então, nós temos aí departamento. As organizações dividem as atribuições em várias áreas, por exemplo, produção, marketing, vendas, administração e finanças e recursos humanos, certo? Nós temos esses pontos cruciais. Os planos táticos são desenvolvidos normalmente para os departamentos ou divisões de empresas. Por exemplo, nós temos o plano de produção, que é quantidade a serem produzidas, tecnologias e equipamentos de produção necessária, local em que vai ficar cada equipamento nas unidades de produção. Nós temos o plano de marketing, que é um plano de venda e distribuição de produtos e serviços de forma de programação, em programa, atendimento ao cliente. Nós temos o plano de recursos humanos, como vai ser a seleção das pessoas, a capacitação, como os funcionários precisam ser motivados. Nós temos o plano financeiro, que controla as entradas e saídas de recursos, como os recursos que podem ser aplicados para dar suporte às atividades da organização, certo? Da organização. Então veja que os planos táticos, gente, são desenvolvidos através de atividades. Para conseguir entender o objetivo da empresa, o planejamento tático ele precisa definir em metas, ele se define em metas, em processos, prazos, ferramentas de recursos. Os objetivos táticos têm como existência presumida e definida por objetivos dos níveis superiores estratégicos da empresa. E o planejamento tático que descreve e define maneira com que os objetivos empresariais serão alcançados. Conforme Chavenato, 2004, página 229, os objetivos também podem ser denominados como alvos ou finalidades e servem para direcionar os resultados que o administrador e suas equipes deverão alcançar através do esforço extra e com quantidade pré-estabelecidas. As políticas são planos táticos que representam guias de ação para os funcionários de determinada área, dando um norte, uma orientação para as atitudes, a tomada de decisão. Por isso que é importante as políticas de departamento. Por exemplo, chega uma senhora que quer trocar um determinado aparelho ou uma determinada coisa, que ela diz que acha difícil, então o vendedor diz, não senhora, tudo bem, nossa política de troca ela é permitida. Por quê? Porque o próprio funcionário ele já está instruído nesse tipo de planejamento. Então, por que é importante definir cada departamento? Porque cada departamento vai saber o que fazer. Elas ajudam a manter as ações das pessoas alinhadas com os objetivos do departamento e com as organizações, fazendo com que todas
Façam escolhas e julgamentos semelhantes quando passa pela mesma situação. Ajuda a preservar a identidade da organização e a uniforme no trabalho. Estabelece limites, certo? Estabelece limites. Tá ok? Deu para entender, meus queridos, o que eu estou colocando aqui para vocês? Esses pontos, suma, hiper, mega importância. Há alguma dúvida no que eu estou colocando aqui para vocês? Ou não entenderam, meus queridos alunos? Então, meus queridos alunos, é questões da gente sempre se preocupar nesses contextos, tá? Como é que é feito? Certo? Ou não conseguiram compreender? Conseguiram compreender, meus queridos? Conseguiram compreender? Ou não? São pontos de suma, hiper, mega importância. Esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Certo? Então, o que ajuda? O que ajuda o nível operacional? Eles ajudam a manter as ações das pessoas alinhadas com os objetivos do departamento e com a organização, fazem com que todas façam escolhas, julgamentos semelhantes quando passam pela mesma situação, ajuda a preservar a identidade da organização, a uniformidade do trabalho. Elas estabelecem os limites de autonomia, por exemplo, a política de descontos pode definir que um vendedor é livre para dar desconto de até 5% ao cliente sem consultar os seus superiores. Então, existem essas políticas de ações departamentais, onde dá uma maior autonomia até para o nível operacional. As políticas, elas não são imutáveis, elas são flexíveis, sim. Ao contrário do que muito pensa, elas são questionáveis, elas são revisadas, elas são revisadas, certo? Para adaptar as demandas dos clientes e melhorar cada vez mais o trabalho de uma organização. Então, por isso que é importante a trabalhar. E outra coisa que não podemos esquecer, para ficar bem simples nesse contexto. Quero que vocês entendam uma coisa que é clara e objetiva, é que os níveis estratégico, tático e operacional, eles trabalham em conjunto, tá, gente? Eles não trabalham de maneiras separadas, certo? Eles trabalham juntos, certo? Eles trabalham juntos, ok? Meus queridos alunos, trabalham juntos. Um depende do outro. Deu para entender, meus amados alunos? Um depende do outro, certo? Um depende do outro. A gente não pode jamais esquecer esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Ok, meus amados alunos? Então, nunca, jamais esqueçam. Certo? Vamos para o outro ponto. Professor, eu vou mostrar o quadro de políticas, né, de benefícios, certo? Que pode ser colocado através de um plano tático. Desculpa, um plano tático. Então, política de benefícios define os benefícios concedidos ao empregado da organização de acordo com o seu cargo. Nós temos auxílio alimentação, auxílio creche, empréstimo, plano odontológico, plano de saúde, previdência privada, seguro de vida, vale transporte, políticas de crédito ao cliente,
A organização define compras de até determinado valor para ser divididas em até 3 parcelas mensais sem juros, ou com 4 a 6 parcelas mensais com juros, sendo que o atraso do pagamento gera uma multa de 5% acrescido em um percentual por dia de atraso. Então, o que eu vou fazer com vocês? Depois que nós revisamos, eu trouxe para vocês muitas questões para a gente poder revisar, trabalhar essas questões, para a gente poder interpretar e colocar em dias, certo? Para ver se vocês estão craques, nós vamos discutir essas questões fazendo uma revisão. Vamos lá. A gente vai trabalhar tanto o planejamento estratégico, tático e operacional. Primeira questão. É realizado no nível intermediário da organização e ocupa-se, entre outras coisas, com a alocação de recursos. Integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais. A afirmação se refere a um planejamento estratégico, operacional, tático, tradicional e estático. O primeiro passo é vocês riscarem aquele assunto que vocês nem viram. Nunca trabalhei planejamento tradicional. Nunca falei de estático. É só vocês lembrar disso aqui, ó. Da pirâmide. Só vocês lembrar da pirâmide. 1, 2, 3. Então, nós temos aí o nível institucional. Nós temos o nível tático. E nós temos o nível operacional. Lembrando que esse tático também pode ser conhecido como intermediário. Como assim, professor, intermediário? Gente, estou garantindo para vocês, como aluno intermediário, nós estamos aqui dando a resposta. Ele está dizendo assim, é realizado no nível intermediário. O único que é realizado no nível intermediário. Não é institucional, porque o institucional é estratégico, operacional é operacional, ou conhecido como nível operacional ou de execução. Execução. Entendidos? Então, de cara, gente, de cara, é a letra C. Por quê, professor Gilvan? Porque ele já fala aqui, ó, nível intermediário. Ocupa-se em outras coisas, alocação de recursos. Integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos. Foi até uma questão que foi debatida ainda agora com vocês. A função administrativa, que corresponde a uma ferramenta da organização para administrar as relações do futuro. Gente, falou de futuro. Eu sempre falo para vocês. As funções administrativas, elas são 4. São 4 funções. Né? São 4, deixa eu desenhar conforme direitinho aqui para vocês. São 4 funções. Então, nós temos aqui planejamento, nós temos organização, nós temos aí planejamento, organização, direção, e nós temos o controle, tá? Então, nós vamos ter aqui o controle. Depois que a gente tem as 4 funções, a gente só vai interpretar. Planejamento vai traçar metas, objetivos, vai pensar no futuro. Tudo que tem a ver com o futuro, como ele quer se ver daqui a 10 anos, 15 anos, é chamado de planejamento. Organização tem a ver com organizar, alocar recursos. Direção significa direcionar esses recursos, esse capital humano, esses recursos físicos, algo do tipo. E eu tenho que controlar, ver se saiu tudo conforme o planejado. Então, de cara, é planejamento. De cara, uma ferramenta que vai falar da organização para administrar a relação com o futuro, vai se denominar planejamento.
Aí nós vamos fazer a terceira e a quarta. Vamos fazer a terceira e a quarta para ver se vocês conseguem entender. Ó, o sinal de alternativa que apresenta como pode ser denominado o planejamento tático. O planejamento tático ele pode ser denominado como plano globais ou totalizante. Lembra para vocês que planos globais ou totalizantes ele tem a ver com o nível estratégico. Planos equilibrados ou balanceados. Equilibrados ou balanceados, não lembro dessa característica. Certo? Dificilmente nós vamos utilizar essa característica em alguma coisa. Planos institucionais ou empresariais. Vamos lá. Institucional ou empresarial. E aí, meus queridos alunos? Plano institucional ou empresarial. Plano funcional ou administrativo. Planos regionalizados ou localizados. Então, nós temos o terceiro, né? Aí nós vamos procurar. Lembra que eu falei para vocês que o planejamento tático, ele tem uma pegada que fala que ele pode ser denominado como departamental, administrativo, certo? Ele também pode ser colocado como administrativo, certo? De boa, sem prejuízo, certo? Quando a gente olha para esses pontos, certo? É pontos que a gente tem que são importantes, né? Esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Conseguindo compreender, meus amados alunos, esses pontos que são importantes nesse contexto. Então vamos lá, professor Gilvan, para matar a charada nessa questão, terceira questão. Planos globais não é, né? Planos equilibrados também não é. Institucional tem a ver com o quê? Com nível estratégico. Regionalizado, localizado tem a ver com operacional. Vamos agora para o planejamento tático de uma organização, é um processo de desdobramento do plano estratégico. Estratégico, meus queridos alunos. Estratégicos. É importante demais trazer esse planejamento estratégico para dentro das organizações. Deu para entender, meus queridos? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando dentro desse contexto? Certo? Deu para entender? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos matar a charada dessas questões. Quero que vocês matem a charada. Essa aqui, gente, é do nível estratégico. Essa aqui também é do nível estratégico. Certo? Que são características. Olha, nível estratégico de novo, professor. Estratégico. Funcional, aí fica aí. Funcional e departamental. Ó. Departamental. São pontos importantes. Departamental, professor. Planos funcionais, administrativos e departamental. Então, são pontos que a alternativa correta é a letra D. E essa aqui, gente, está certo. Não tenho dúvida, professor. Certíssimo. Essa daí, os planos. Se eu pegasse assim, ó, o planejamento tático de uma organização é um processo de desdobramento do plano estratégico, determina áreas funcionais, administrativas, certo? Administrativa, departamental
departamental, certo? Então, o desdobramento do plano estratégico determina as áreas funcionais, administrativas, departamental, e define as ações especializadas. Então, professor, depois que nós colocamos a quarta, nós vamos para a quinta questão. Sobre as características do planejamento tático, assinale os afirmativos abaixo, marcando V para verdadeiras e F para falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta, professor. Envolve cada departamento, é definido para cada tarefa ou atividade, é projetado a médio prazo, envolve a empresa com uma totalidade. Então, característica, envolve cada departamento, verdade. Cada departamento envolve, é definido cada tarefa ou atividade. Gente, essa aqui pode ser considerada falsa. Isso aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, porque isso aqui faz parte do planejamento operacional. Faz parte do planejamento operacional, por isso que ela é falsa. É projetada a médio prazo, é verdadeiro. Já falei sobre isso. Envolve a empresa como uma totalidade? É só o departamento. Totalidade é o estratégico. Totalidade é o estratégico. Então não tem como. Então, nós temos aí duas falsas e duas verdadeiras. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, letra C, meus queridos. Não tem erro para dentro desta questão. De uma maneira bem simples. Então, vamos para a sexta e sétima questão, meus amores. Planejamento tático determina os objetivos específicos de cada unidade ou departamento da organização, observando as diretrizes gerais estipuladas. A alternativa a seguir que constitui uma característica desse planejamento é a ação global, é direcionada a longo prazo, é ação específica, é direcionada a curto prazo ou ação departamental. Sétima, a respeito dos aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item. A tradução e a interpretação das estratégias de um órgão público realizadas em um âmbito departamental caracteriza o procedimento de planejamento tático. E aí, meus queridos, vamos pensar direitinho esses contextos, certo? Tranquilo? Então, meus amores, estou aqui mostrando para vocês pontos cruciais para dentro dessas questões, certo? Cruciais para dentro dessas questões. Tranquilo? Então, meus queridos alunos, são pontos que vocês precisam interpretar, procurar palavras-chave para que a gente possa entender e compreender esses contextos, certo? Então vamos lá, meus queridos alunos. Quero ouvir de vocês esses contextos, tá? Para a gente não perder nenhum ponto crucial. Tranquilo? Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Espero que vocês entendam. Então, o planejamento tático determina os objetivos específicos. Entendeu? Cada unidade, departamento, organização, direção, gerais estipulado, alternativa, seguir, constitui uma característica deste planejamento. Ação global, gente, ação global é estratégico. Direcionada a longo prazo, o que nós podemos ver? Não é a longo prazo, porque planejamento tático é a médio prazo. Ação mais específica não é também da ação específica.
Nós sabemos disso, certo? Não existe essa questão de ação específica, certo? Específica de maneira alguma, certo? Então vejam bem esses contextos, certo? É um ponto importante, certo? Dentro desses contextos. Ok, meus queridos alunos? Não tenha sombra de dúvidas, certo? Não tenha sombra de dúvidas. Esses contextos, eles são importantes para ser utilizado dentro das organizações, certo? E nós temos aí, vamos lá. Ação global. Responda, gente. Não tem como. Vocês vão lá, ó. Pensa bem. Vamos pensando aí junto comigo. Eu elimino a ação global. Eu elimino a longo prazo, porque lembra-se que o planejamento tático é a médio prazo. Médio prazo. Curto prazo eu elimino. Ação específica eu elimino. Aí só ficou a letra E. Não tem erro, gente. Ação departamental. Administrativa. Administrativa. Certo? Quando ele coloca ação departamental administrativa, é que nem eu falo aqui na questão anterior, que eu tinha até colocado aqui para vocês, nas questões anteriores, as ações funcionais e administrativas, ó. Certo? Então, funcionais, ó. Funcionais. Para a gente não esquecer. Quando fala de ação departamental, administrativa, funcional, é letra E. Letra E. A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgo o item. A tradução e a interpretação das estratégias de um órgão público realizado em um ambiente departamental caracteriza o procedimento tático com toda certeza, certo? A tradução e interpretação de estratégia de um órgão público realizado em um ambiente departamental caracteriza, sim, os procedimentos de planejamento estratégico. Tá vendo, gente? Como essas questões elas são bem simples e diretas. Na elaboração do planejamento estratégico, uma organização deve levar em conta os seguintes aspectos: o nível de mudanças ocorrido no ambiente. Lembrando que dentro do planejamento estratégico nós temos as mudanças que ocorrem, as operações de rotina desenvolvidas pelo nível operacional. Opa, nível operacional. Ele falou nível operacional. O que nível operacional tem a ver com planejamento estratégico? Olha a pegadinha. Os objetivos a ser alcançados pela organização, as variáveis de mercado onde ela está inserida. Aí a gente vê isso, tem outra, 1, a 3 e a 4 está correta, a 1, a 3 e a 4, certo? Não tem nenhum erro, não consegui enxergar nenhum erro, mas se vocês aí, quando estiver assistindo essa aula, vocês podem ir testando. E aí, o que vocês acham? Certo? Mas com certeza, nós não temos erro, é letra B. Certo? Eu marquei aí, ó, mas já deu o gabarito aí, ó. Letra B. Por que que essa a 2 está errada? Só porque ele botou esse nível operacional aí. Não tem nada a ver, gente, nível operacional com esse nível aí. O controle que se preocupa com a empresa, a organização, o órgão público, no passado chama-se de feedback simultâneo, intermédio, prévio. Gente, não tem erro. De cara, feedback, ele se preocupa, ele pega, ele chama a atenção. As funções básicas do planejamento, eu acabei de falar, é o planejamento, a organização, direção e controle. Eu falei ainda agora para vocês, também não tem erro essa questão, as funções básicas da administração. Professor, determine os diferentes níveis de estrutura da empresa, onde flui as ordens e informações necessárias ao desenvolvimento de determinada atividade. É a função do gestor da organização, alicerçada pelo princípio da equidade, da responsabilidade, da unidade de comando, certo? Da disciplina. Lembrar, gente, que dentro da organização existe a questão da hierarquia. É só você lembrar daquele famoso desenho que eu fiz para vocês bem no início, meus queridos alunos. Aquele famoso desenho que eu fiz bem no início para vocês, tá? Harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão público com o objetivo de facilitar o seu funcionamento.
é função definida por FAIOL. FAIOL como? Aí revisando aquela questão do FAIOL. A questão da previsibilidade, é do comando, da organização, da coordenação e do controle. Ele está dizendo que vai harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão com o objetivo de facilitar o seu funcionamento. Então vai facilitar o seu funcionamento. Com toda certeza, ele vai harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão com o objetivo de facilitar seu funcionamento, a função definida por, certo? Ele vai facilitar. Então eu tenho uma previsibilidade, harmonizar todos os atos. Então previsibilidade. Direito legal dos líderes tem de gerenciar os indivíduos de uma equipe. Gente, os líderes eles têm direito da autoridade, certo? Você tem trabalho dentro da empresa, você vai ter uma autoridade maior, certo? E o líder é um direito legal dele ter autoridade sobre os seus colaboradores. Conseguiram compreender? Sobre os seus colaboradores. Aí nós temos aí a 14ª. A Associação Nacional dos Hospitais, via projetos, melhores práticas assistenciais, monitora indicadores de qualidade, segurança e de conformidade com as boas práticas de protocolo clínicos. Os dados e indicadores foram escolhidos a partir de critérios, padrões e recomendações estabelecidas nas principais diretrizes para a prática clínica na literatura nacional e internacional orientada à patologia determinadas. O uso desses indicadores está relacionado a que tipo de processo, professor? Será que tem a ver com planejamento? Será que tem a ver com a direção? Será que tem a ver com a comunicação? Será que tem a ver com controle? Será que tem a ver com a organização e coordenação, professor? O que é isso, professor? Qual é a resposta correta? Qual é a resposta correta nesses contextos? Com toda certeza, a resposta correta tem a ver com controle e avaliação, certo? Tem que ter o controle e a avaliação, meus queridos. É um processo, 15ª, é o processo de assegurar a realização, identificar a necessidade de modificar. Qual a função administrativa que se encaixa esta sentença? Alternativa, vamos lá. Planejamento, organização, controle, princípio geral, nenhuma das alternativas. Então, gente, é um processo de segurar a realização dos objetivos, identificar. Gente, não tem erro, certo? É um processo de assegurar a realização dos objetivos. É o planejamento. Identificar a necessidade de modificar, tá? É o planejamento. Professor, segundo Santos, referindo-se ao âmbito da administração pública, defende, além dos tipos de planejamento, existem 3 níveis distintos dentro da organização que podem ser alvos desse planejamento, sendo eles o nível estratégico, tático e operacional. O planejamento, o nível estratégico é realizado no âmbito departamental ou setorial, tem como objetivo principal característica ser projetada para curto prazo. É realizado detalhado minuciosamente cada tarefa ou atividade a ser executada. É projetado utilizando-se metas, programas, procedimentos, métodos ou normas. Procura especificar, alcançar os objetivos da organização de acordo com recursos, habilidades e potencialidades. Então, nós temos aí a letra R, gente. O planejamento de nível estático, ele procura especificar como alcançar os objetivos da organização. Vamos para a 17ª questão. Com relação à estratégia e às ações das organizações no contexto da administração pública, julgo itens. O impacto das transformações socioeconômicas, ambientais e políticas no mundo contemporâneo impulsaram as organizações públicas a necessidade de buscar mecanismos mais efetivos de planejamento e gestão estratégica para a execução dos objetivos de estados e governos. A resposta está exata, certo? Não tem erro.
Agora essa aqui para a gente finalizar com chave de ouro, particularmente, a função. Planejamento está relacionado com estabelecimento de metas, definição de meios para alcançar, tendo com foco médio quando aborda nível estratégico. Gente, nível estratégico sempre vai ser a longo prazo. A curto prazo não é, médio prazo não é, ambiente externo, então é letra A, certo? Dá até para responder a 20, certo? Dá para responder a 20. Planejamento estratégico é uma ferramenta necessária, indispensável como organização a fim de prevenir incertezas por meio de técnicas. O que vocês acham? Então, gente, a letra correta é a letra C, certo? Dentro destes contextos. Aí a gente tem a questão 20, 21, aí nós temos aí, ó, já com os gabaritos, ó, 22, com os gabaritos corretos, ó. Aí nós temos a 24, aí nós temos a 25, e eu vou deixar para vocês, meus queridos, aprendendo em casa algumas questõezinhas para vocês. Praticando pouco, tá? Ó, são 4 questõezinhas básicas, tá? Me respondam que na próxima aula eu vou trazer resposta para vocês, tá, meus queridos? E alguma pergunta? Então, nós temos aí uma frase e até a próxima aula, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido este assunto. Até a próxima. Tchau, tchau.